Eu tenho uma amiga, na verdade eu tinha, né, uma amiga, que só porque meu casamento é um casamento aberto, ela achou que ela poderia ficar com meu marido. Sou casada há 18 anos e de 2 anos pra cá, eu e meu marido, a gente decidiu abrir o nosso relacionamento, né, o nosso casamento, e receber outras pessoas também. Então assim, a gente fica com outras pessoas também. Só que só nós dois juntos, eu não fico com ninguém separado e ele também não. E a gente decidiu fazer isso e foi uma coisa que deu certo pro nosso casamento e a gente tá curtindo, a gente sempre faz isso. E eu tenho uma amiga que a gente tem amizade faz uns 5 anos mais ou menos. Eu conheci ela no meu antigo trabalho, né, onde eu trabalhava, e quando eu saí da empresa ela continuou lá, só que a gente continuou com a nossa amizade. E ela sempre foi muito minha amiga, a gente sempre foi assim muito parceira. Toda vez que a gente saía assim pra algum lugar que ia mais pessoas, ela sempre tava com a gente, enfim. Essa minha amiga, ela sempre foi muito legal. Só que, depois do dia que eu contei pra ela que o meu casamento era um casamento aberto, que a gente ficava também com outras pessoas, ela mudou assim demais comigo, ela mudou muito. Ela começou a se comportar de uma maneira que ela nunca havia se comportado antes. E ali eu percebi, eu comecei a reparar que ela estava com interesse no meu marido. E na nossa casa tem piscina, então assim, toda vez que a gente chama alguém, que a gente chama um pessoal pra vir em casa, ela vem também. E toda vez ela vinha de biquíni, só que ela sempre colocava um shortinho por baixo e ela ficava de shortinho. Depois que eu falei essa informação pra ela, ela começou a gente ficar somente de biquíni fio dental. Nem de biquíni fio dental antes ela vinha. Ela vinha com os biquínis mais comportados e depois disso ela começou a ficar sem shorts, de biquíni fio dental. Ela dança funk na frente do meu marido, ela dançava, no caso, funk na frente do meu marido, ela ficava se insinuando pro meu marido. E eu reparando tudo. Ela pegava cerveja pro meu marido, ela colocava comida no prato pro meu marido. Quando meu marido chamava alguém, pedia alguma coisa pra alguém, ela era a primeira a estar ali sempre pra ajudar, sabe? E eu nunca liguei, nunca me importei, porque o meu marido nunca quis ela e eu também não. Até porque, gente, a gente tem um casamento aberto, a gente tem um relacionamento ali aberto, só que não é com qualquer pessoa, não é assim que funciona. E pode vir você que a gente tá aceitando todo mundo. Não, não é assim. Eu tenho que gostar da pessoa e ele também. Quando a gente gosta, quando os dois querem, os dois gostam, a gente vai, chama, se der certo, a gente fica. Caso contrário, não. Então assim, eu nunca liguei pra ela ficar se jogando pra ele, dela ficar se insinuando pra ele, até porque ele também nunca ligou. Só que teve uma vez que ela passou assim, total do limite. Meu marido dele foi no banheiro e ela foi atrás. Quando ele foi pra fechar a porta, ela entrou, ela conseguiu entrar dentro do banheiro. E, gente, ali ela começou a pegar no negócio dele, tocar no pau dele, pedindo pra ele pegar. Ela falava assim, me toca, coloca a mão no meu peito, passa a mão em mim. E nisso ele saiu gritando do banheiro, me chamando, gritando pro meu nome. Quando eu vi ele gritando, tipo assim, eu fui pra ver o que tava acontecendo. Quando eu cheguei perto, gente, ele tava pálido, tipo assim, pálido. Ele falava assim, pelo amor de Deus, controla essa menina, controla essa mulher, ele falava. E nisso ele começou a contar o que ela tinha feito dentro do banheiro. E ali eu vi, eu falei, não, agora ela passou dos limites. Então eu chamei ela lá na frente, né, sozinha, e comecei a conversar com ela. Eu falei assim, viu, por que você fez isso? Você faltou com respeito dentro da minha casa. Nunca faltei com respeito com você, muito pelo contrário. Quando eu falei isso, ela começou a falar assim, porque ela já tava meio bêbada também. Ela começou a falar assim, você que falou pra mim fazer isso. Você que jogou indireta falando que você e seu marido ficavam com outras pessoas porque vocês queriam ficar comigo. Eu falei, não, amor, não, você entendeu errado. Eu não joguei uma indireta em você, eu só contei pra você o que acontecia no meu casamento por você ser minha amiga. Falei pra ela, eu não joguei indireta, você entendeu totalmente errado. Isso ela começou a chorar, ela começou a gritar, ela falava assim, eu não entendi errado não, você que foi filha da puta comigo, você que tá sendo falsa. Primeiro você fala que você quer, agora você fica com ciúminho. Eu falei, não tô com ciúmes, eu só tô pedindo respeito. Falei pra ela, dentro da minha casa, coisa que você não tá fazendo. Ela tava tão assim, que ela, eu vou embora. Eu falei, então vai, filha, vai, pode ir embora, pega as suas coisas mesmo e vai, que é a melhor coisa que você faz. Ela falou que ela foi embora muito humilhada, que ela nunca se sentiu tão humilhada na vida dela. Ai, doida, né? Doida. Depois disso, claro que a gente cortou a amizade, porque meu marido falou, você não deixa ela chegar nem perto de casa, hein? Pelo amor de Deus, deixa essa menina bem longe daqui. Tá traumatizado, coitado. Então, cortamos a amizade e eu vou falar pra vocês, eu gostava dela, eu gosto dela ainda. Mas não dá certo mais, né? Doida, doida. Acabou que... Ai, gente, é cada coisa, né? Que... O povo acha que, relacionamento aberto, eles pegam qualquer um. Não, não é assim não, a gente escolhe também, tá? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu pedi pra ficar com o assaltante pra ele não me roubar. Cada um usa as armas que tem. A dele era peixeira, a minha era sedução. Eu moro em Ribeirão Preto, né? Que é uma cidade que ela é considerada uma cidade grande, né? E tem muito assim, o fervo, mais conhecido como bailão. Então, e eu ia muito. Essa história aconteceu em meados, assim, quando eu tinha uns 16, 15 anos, por aí. Porque eu era uma adolescente apocalíptica, né? E aí, menina, eu gostava muito de ir toda sexta-feira pro baile com as minhas amigas. E assim...
todas as vezes que a gente ia, a gente inventava aquela lorotazinha pros nossos pais, sabe? Eu falava pra minha mãe que eu tava na casa da minha amiga e minha amiga falava que tava na minha casa. E aí acabava que funcionava, porque a gente conseguia dar ali o desenrolo. Só que esse negócio, desse baile, começava 1h da manhã. Que é mais ou menos o horário que começa o filme. Não dá pra tu chegar lá 10 da noite, que vai ter tu e os caras montando a barraquinha. Aí tá bom. Só que todas as vezes que a gente ia, pra gente poder ir, a gente passava por uns lugares, gente, que só Jesus da misericórdia. Só Jesus. Eram uns becos escuros, estranhos. Mas a gente, adolescente, apocalíptica, a gente ia com a cara e com a coragem. Porque na nossa cabeça era aquela coisa assim, não vai acontecer nada não. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí, nesse fatídico dia, minha mãe falou pra mim assim, filha, fique em casa, porque tava chovendo. E eu com fogo no toba, falando que eu ia pra casa da minha amiga, mas na verdade eu queria ir pro baile. Aí a minha mãe, fica em casa, tá chovendo, não sei o que. Eu escutei minha mãe. Você escutou aí da sua casa? Você não escutou. Eu também não escutei, irmão. Fui eu pro baile. Só que nesse dia, como tava chuvoso, a gente já ia por um caminho duvidoso. Só que olha como o cão é ardiloso. Aí minha amiga falou assim, vamos cortar caminho. Que era um caminho que era mais perto, só que era mais escuro ainda. Era um negócio assim, gente, papo de estampa de camiseta. Mas a gente tava indo café e com a coragem, com fogo no toba pra ir pro baile. E aí, aconteceu. Eu falei assim, ótimo, boa ideia, vamos por esse lugar mesmo. A gente tava seguindo, quando do nada, um breu, só eu, nesse dia tava eu e mais 2 amigas minhas. Um breu, gente, ninguém na rua. A gente olhou assim, um menino na bicicleta. Olha o problema. Aí, menina, escuta. Na hora que eu vi o garoto, ele tava no escuro, de bicicleta, com um bonezinho tampando o rosto dele e observando. Sabe, eu só olhei pra cara das minhas amigas porque ele tava numa distância que não dava pra gente correr, porque se a gente corresse ele ia atrás da gente. Só que dava pra gente tentar fazer alguma coisa, porque ele tava meio longe, assim, observando a gente. Eu falei pra minha amiga, na hora que eu vi ele, eu falei assim, cara, lascou. Nós vamos ser assaltados. E ele começou a descer devagarzinho da bicicleta, que ele tava parado, assim, esperando a vítima. Aí quem era a vítima? As 3 bonitinhas. Eu olhei pra cara da minha amiga, das minhas amigas, e falei, a gente vai ser assaltada, a gente vai ser assaltada. E elas começaram a tremer, e a gente continuou assim andando, mas começou a andar devagarzinho, e ele esperando a gente passar por ele. E aí eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, uma de nós 3 vai chamar ele, dar em cima dele e fingir que quer ficar com ele, entendeu? Pra gente não ser assaltada. Só que aí nessa hora, minhas amigas falaram, ah, não, então tem que ser você, porque você é mais desenrolada, você fala melhor, você não sei o que, você é mais bonita. Nessa hora eu sou até a mais bonita, né? Eu fico olhando assim, eu falei, gente, mas eu falei, não, tudo bem, então vai ser eu então. Aí eu falei pra minha amiga assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar por ele, eu e a outra fulana esperamos aqui no cantinho, você chama ele e fala que eu tô querendo conhecer ele, que eu nesse breu, nesse escuro, que eu não conseguia ver o buraco do zóio dele, eu gostei dele. Falei assim, fala isso, não sei o que. Ela não, porque, gente, eu pensei, era isso ou levar uma surra da minha mãe, porque eu tinha acabado de ganhar meu celular, então ia se assaltar, ia perder o celular. Aí minha amiga falou, não, beleza. Aí ela foi lá, chamou o garoto. Chamou o garoto, assim, ela foi se tremendo todinha, mas foi. E eu e minha amiga, assim, ficou assim, tipo assim, ó, olhando assim, tipo, um gatinho. Aí ela chamou ele e falou, não, porque minha amiga tá ali, ela tá querendo te conhecer e tal. Aí ele veio. Aí já me cumprimentou, já começou a dar em cima de mim, não sei o que, e aí, o que vocês estão fazendo por aqui, não sei o que. E aí a gente falou, ah, não, a gente tá indo pro baile, pro fluxo que vai ter ali, que não sei o que. Aí ele falou, olha, não tá tendo, porque além de tá chovendo, parece que bateu polícia, que não sei o que, então cancelaram, não tá tendo. Acho melhor vocês ir embora. Eu vou acompanhar vocês, porque aqui tá muito perigoso, vocês ficarem andando aqui é muito perigoso, não sei o que. Eu olhei pra cara da minha amiga olhou pra minha cara, eu falei, meu Deus, o cão é muito ardiloso, cara, isso é porque eu tô mentindo pra minha mãe. Olha pra vocês verem, eu tô correndo o risco de ser assaltada, tendo que dar em cima de feio, e ainda por cima, não ia nem ter baile. Eu falei pra vocês que ele era feio, gente, ele parecia o cão. Parecia que São Jorge esqueceu de matar o dragão e mandou ele ali pra aquele local, porque era muito feio, gente. Mas ele não era, tipo assim, feinho. Não, era muito feio. O menino era triste, ele era tenebroso. Só que aí, o que eu pensei? Beleza, ele ia nos acompanhar até em casa, então não ia correr risco da gente ser assaltado, porque o assaltante era ele. Não é mesmo? Eu vou dar um perdido nele e não vou ficar com ele. E aí a gente foi caminhando assim, um do lado do outro, eu, minhas amigas, ele, não sei o quê. Quando chegou em casa, eu falei, ó, a gente fica por aqui, não sei o quê. Obrigada por ter acompanhado a gente. E aí ele foi me meter o serinho. Eu só vou sair daqui quando eu ganhar um beijo seu. Gente, ou era isso ou era ser assaltada, sabe? Olha, aí as minhas amigas, aqueles cães, falaram assim, não, beleza, a gente vai dar espaço aqui pra vocês.
Aí elas foram lá pro cantinho. Aí eu tive, não tinha outra opção, eu tive que encarar aquele dragão. Aí fui lá, dei um beijo nele. Gente, ele era muito feio, cara, mas beleza, dei um beijo nele. Aí ele pediu meu número, eu dei o meu número pra ele, obviamente que eu passei o número errado, porque eu não sou tonhona, né? Aí ele virou e falou, olha, quando vocês forem pro baile e tal, procura fazer outro caminho, porque ali tem muito assalto, corre o risco de vocês serem assaltadas. Eu mesmo tava nessa intenção, eu ia assaltar vocês, eu só não assaltei porque as suas amigas me chamaram, não sei o quê, e eu fiquei... Homem burro, né? Caiu como um patinho, cara. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, eu falei, ah, não, tá, tudo bem. Ele, não, eu vi que vocês eram gente boa, não sei o quê. Aí eu resolvi não fazer, não. Aí eu... Obrigada, querido. Aí, beleza. Aí a gente se despediu, não sei o que. Ele falou, a gente se vê qualquer dia. A gente virou as costas. Gente, um menino, ele não virou nem a esquina. Ele viu um outro grupinho de meninas vindo, porque provavelmente não teve lá o baile, elas estavam voltando. Ele não assaltou as meninas. E a gente vendo tudo ao vivo com peixeira. Ele parou as meninas e assaltou as meninas com peixeira. Não tiveram o mesmo raciocínio que eu. Gente, nós nunca entramos tão rápido dentro de casa. A gente não ficou nem pra ver, a gente saiu correndo. E ele lá soltando as meninas e a gente saiu correndo. Eu sei que desde esse dia, eu nunca mais andei sozinha de madrugada na rua. Mas enfim, né? Tive que ficar. O meu namorado queria que eu aceitasse que ele tava correspondendo à ex dele pra mostrar pro namorado da ex dele que ela não prestava, que ela tava traindo ele. Só que essa história comigo. Estava eu vivendo a minha vida e aí saindo assim, né, que eu tava solteirinha na pista, acabei conhecendo um querido num barzinho da vida. A gente começou a conversar, ele me ofereceu uma bebidinha sem amor aos meus órgãos de nenhum. Eu aceitei a bebida dele assim do nada. Aí, beleza, a gente começou a conversar, não sei o quê, e os meses foram se passando. Gente, os meses foram se passando. A gente começou a ficar e aí tava tudo dando certo, a franfação era maravilhosa, ele parecia ser um cara super legal, e pipipi, popopó. E os meses foram passando, deu 8 meses que eu estava ficando com esse candengo e ele resolveu me pedir em namoro e eu resolvi aceitar. Eu confesso pra vocês que demorou 8 meses, não é porque ele tava enrolando, porque por ele a gente começava a namorar no dia seguinte, era eu. Eu tava dando uma enrolada pra ver se era aquilo ali mesmo que eu queria e não sei o que e tal. E ele insistindo. Eu sei que do nada, ele pediu assim, eu falei... Acho que 8 meses, né? Tá bom, ele parecia ser um cara legal. Eu já tava frequentando a casa dele, ele tava frequentando a minha casa. Eu falei, não, tudo bem, somos adultos, somos vacinados, vou aceitar namorar com esse candengo. Comecei a namorar com... No momento que eu comecei a namorar, parece que foi só ladeira abaixo. Por quê, gente? Enquanto eu tô só ficando com a pessoa, é a vida da pessoa lá e a minha vida aqui. Mas quando eu começo a namorar, existem regras no relacionamento, né? Porque não é bagunça não, meu amor. Isso aqui não é a casinha da Maria Joana, não. Então eu quero satisfação, eu quero saber onde tá, eu quero ter acesso às redes sociais, ao celular. E antes de aceitar namorar, eu conversei isso tudo com ele. Minha mãe sempre falou pra mim, o combinado não sai caro. Eu falei, Jurandir, vou querer ter acesso às suas coisas, você vai poder ter acesso às minhas também. E ele não meteu essa de, você tem que confiar em mim, porque eu quero a minha liberdade, porque eu sou um ser humano individual, porque aí eu não ia nem aceitar. Então cancela o pedido de namoro e acabou. Não, eu concordo, eu sou dos tempos antigos, eu também quero ter acesso e pipipi, popopó. Eu, beleza, falei, tá bom. Só que ele, gente, ele tava tão fissurado nisso, que ele realmente não viu aquilo como algo ruim. A gente começou a namorar e, obviamente, com o namoro, passou um mês que a gente tava namorando, eu comecei a ter acesso às coisas dele. E aí, um mês depois, que eu ainda esperei, eu fui dar uma olhada no telefone dele. Não é que eu tava mexendo escondido, mas eu esperei ele ir ao banheiro. Assim, ele foi tomar um banho, o celular tava ali fazendo nada, eu falei, eu vou dar uma olhada aqui, né? Tranquilo, ele foi pro banheiro pra tomar banho, e eu peguei o celular dele e comecei a mexer. Até então não tinha nada demais, olhei a rede social, não tinha nada, não sei o que. Quando eu fui no WhatsApp dele, que eu cliquei, olhando as conversas, tinha uma conversa arquivada. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Cliquei na conversa arquivada, era a conversa com a ex dele, tava lá assim, ex-amor. Relacionamento esse que ele me disse que tinha terminado, já tinha 2 anos. 2 anos. E que ele terminou de uma forma muito ruim, porque ela traiu ele, que ele não queria perdoar, que ele não perdoava traição, não sei o que, não sei o que. E parece que foi uma dupla traição, porque ele foi corno dela e ainda de um amigo. Então, tipo assim, deve ter doído no coração dele. Deve ter doído porque ela traiu ele com um amigo dele. Então, ele deve ter ficado sentido com a ex. Aí, beleza. Eu falei
assim, cara, isso aqui deve ser conversa antiga, né, que ele tá tendo com, que ele só arquivou porque tava arquivada. Só que eu fiquei, poxa, mas por que ele tá guardando, né? A gente já tá junto há 8 meses ficando, 1 mês namorando, 9 meses, já terminou esse relacionamento tem 2 anos e ele ainda tá guardando conversa com a ex. Falei, vou conversar com ele sobre isso depois pra ele apagar e querer saber por que ele tava guardando aquilo. É o quê? Recordação? Eu comecei a ficar um pouco insegura, porque o que ele falou pra mim é que ele tinha esquecido ela completamente. Quem esquece a ex completamente não guarda a conversa, né? Aí eu fui, só que eu falei, não, beleza, bloqueei o telefone. Só que aí, gente, parece que alguma coisa fez assim na minha cabeça, vai pim. Eu falei, vou dar uma boa olhada na conversa aqui pra eu ver se é antiga mesmo. Cliquei na conversa. Quando eu cliquei na conversa, meus caros amigos espectadores, não era conversa antiga. Pasmem, não era. Era a conversa de algumas horas atrás. Eu falei, o que é isso? Comecei a ler. Gente, ela dando em cima dele, horrores, falando que tava com saudade, não sei o quê. E ele super correspondendo. E eu fiquei, como assim? Ele falando que tava com saudade dela também. Ela falando, ai, vamos marcar da gente se ver. Só que eu vi que toda vez que ela falava, vamos marcar da gente se ver, ele enrolava ela falando, não, mas você tá namorando, eu não acho isso certo, que não sei o quê, a gente tem um passado e tal. E eu olhando aquilo assim, eu falei, meu Deus, ele tá aceitando ser o amante da ex que traiu ele com um amigo. Eu falei, não é possível. E ainda tá me jogando no meio. Eu fiquei pé da vida. Quando ele saiu do banheiro, eu tava igual a noiva do Tchoco, assim, na porta, assim, ó. Olhando fixamente, assim, esperando ele sair com o telefone assim na mão, assim, ó. Quando ele saiu, eu só fiz isso aqui. Que palhaçada é essa aqui, ô Juris Cleudo? Ele olhou pra minha cara e falou, calma, eu vou te explicar. Eu falei, pois explica. Eu gosto de ver macho se explicando de coisa que não tem explicação. Mas na cabeça dele tinha. Aí ele sentou comigo e falou, indignada ainda, tá? Falando assim, olha só, você tem que confiar em mim, você tem acesso às minhas coisas, você acha que eu ia deixar isso aí se isso fosse algo demais? Eu falei, mas você tá falando que tá com saudade da tua ex, tá conversando com ela, tá enrolando ela pra marcar de ver. Ele falou, pra você ver, eu estou enrolando ela. Desculpa, eu não peguei o raciocínio, eu não tô entendendo. Ele não usa um pouquinho do cérebro. Me chamou de burra? Você me chamou de burra? Eu falei, olha, eu sou a jumenta, eu não tô conseguindo usar o meu cérebro. Você pode me explicar, por gentileza, tintim, porque é pra eu entender? Ele virou e falou assim, não, é porque ela me traiu com o meu amigo. Eu falei, então agora ela veio atrás de mim. E eu só estou correspondendo pra poder printar tudo e mandar pro namorado dela pra dizer, olha, eu não sou corno sozinho, que não sei o que, é só uma vingança. Eu falei, meu amigo, isso já tem quase 3 anos. Você ainda tá pensando em se vingar? Você tá de papinho com ela, correspondendo ela, guardando isso dentro de você. Porque você não sabe o que ela fez comigo. Eu nunca vou perdoar ela, eu só vou ter paz quando eu tiver a minha vingança. Que eu falei, então tenha a sua vingança, meu amigo. Só não me meta nessa situação. Nosso relacionamento acabou. Ai, mas você tá terminando comigo porque a gente se dá super bem. Você tá falando como se eu tivesse te traído. Eu falei, a partir do momento que você tá conversando com uma mulher, esse tipo de assunto de eu tô com saudade de você, de não sei o que, independente de qual seja a sua intenção, pra mim você tá me traindo, meu amigo. Eu não vou ser chifruda de tabelinha, não. Eu não vou ficar no meio dessa zona, não. Resolva você com a tua ex, com o teu amigo, com o marido da tua avó, pra quem você quiser, vai você e ela, ele, tudo por quinto dos infernos. Peguei o meu trapo de bunda e fui embora, gente. Terminei. Ele ainda ficou um tempão atrás de mim, achando ele que ele estava correto, que eu terminei por bobeira. Ah, macho, me poupe.